Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele já esteve aqui conosco, está de volta agora para uma prestação de contas e também para dizer como vai ser o futuro da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal Bauru. Estou falando de Osmar Silva. Olá, Sidney. Olá, meus amigos que estão nos assistindo agora. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com você nesse programa tão querido. E principalmente eu agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a nossa querida USE Intermunicipal de Bauru. Osmar, você, um homem corajoso, dinâmico, organizado, e resolveu assumir a presidência da União das Sociedades Espíritas de Bauru, que abrange uma região ampla, é intermunicipal também. Como que foram esses seus 8 primeiros meses de mandato, Osmar? Foram maravilhosos, Sidney. Foram meses muito difíceis, tivemos algumas dificuldades bastante grandes no caminho, mas ao mesmo tempo foi um período de muitas realizações. Um período onde nós conseguimos fazer bastante coisas interessantes, sempre em prol da nossa doutrina espírita. Eu acho que foram 8 meses que poderiam ter sido muito piores se não fosse a herança que eu recebi dos meus antecessores, que deixaram uma USE já mais organizada, uma USE mais bem estruturada, com as casas espíritas também, sempre trabalhando em prol da união das casas. Então, isso ajudou muito esses primeiros meses do nosso mandato. Eu falo isso porque você deve lembrar que ao longo desse ano todo nós passamos ainda os reflexos de uma pandemia que se estabeleceu aqui no Brasil, no mundo na verdade, há praticamente 2 anos e pouco, e isso atrapalhou bastante os nossos planos para 2021. E a gente espera então que agora, com a pandemia bastante mais sob controle, a gente consiga retomar alguns planos, algumas atividades que nós tínhamos pensados para 2021. Mas, de qualquer maneira, foi assim uma experiência bastante interessante. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que me deu de fazer parte desse grupo maravilhoso que é o USE e espero também que Ele me dê forças para que a gente continue a desenvolver o trabalho em prol da nossa doutrina espírita. Osmar, seria ociosa esta pergunta, mas eu tenho que fazê-la. Você é uma pessoa muito simpática, tem muita empatia e tem um trânsito assim muito favorável junto dos dirigentes, dos bauruenses. Mas como é que foi a recepção que lhe foi dada pelos dirigentes das casas espíritas? Eu imagino que a amizade que você já tem há décadas, né, deve ter facilitado o início do seu trabalho. De uma certa maneira facilitou sim, Sidney. Nós temos no nossa região 32 casas espíritas, né? São 21 aqui em Bauru e 11 na região, que abrange aqui cerca de 60, 70, até 100 quilômetros de Bauru. É claro que eu não conhecia todos esses dirigentes. Eu, como você sabe, eu faço também palestras espíritas, sou convidado para muitas casas, então uma boa parte delas a gente já se conhecia, a gente já tinha até laços de amizade. E os outros eu fui conhecer ao longo desse período aqui agora. Eu devo dizer que aqueles que eu conhecia e os que não me conheciam foram muito receptivos à minha chegada. Aparentemente foi criado assim um clima de expectativa positiva em relação ao que nós podíamos agregar à USE. E acho que todos concordaram, todos comungaram do mesmo pensamento de que a gente devia fazer algumas coisas novas na USE, ser um pouco mais dinâmico em algumas atividades. Então isso facilitou sobremaneira o meu trabalho, principalmente porque a gente sabe que uma das missões da USE é a união das sociedades espíritas da região. E eu acho que todas as casas entenderam esse objetivo e, sinceramente, todos trabalharam não para me ajudar, mas trabalharam para ajudar a USE e os seus companheiros, as outras casas. Você vê que ao longo desse ano nós fizemos muitas coisas em conjunto com as casas. É tudo isso que eu queria, porque ninguém é uma ilha, ninguém consegue construir nada sozinho. Então, se houve algum mérito ao longo desses 8 meses de trabalho, eu
acredito esse mérito à união de todos as 32 casas e mais a nossa diretoria incansável, que trabalhava dia e noite sem exagero para poder conseguir os resultados, ainda que parciais, que nós conseguimos esse ano. Então, uma coisa é administrar as casas espíritas daqui de Bauru. Outra coisa é você visitar toda a região. Você deve ter ido para Pirajuí, não sei bem o nome das cidades, de um lado aqui Pederneiras, Agudos. Você deve ter percorrido toda a região. Não consegui ainda, infelizmente. Meus amigos, me aguardem, em 2022 estaremos pessoalmente com vocês. Mas, como eu disse a você, a pandemia foi um obstáculo para que a gente pudesse fazer essas visitas. Porque muitas casas, Sidney, ainda estão fechadas. Nem todas as casas já retornaram aos seus trabalhos na sua plenitude. Então, a gente fazer uma visita nesse momento seria uma visita social à casa do dirigente, por exemplo, e não à casa espírita. Então, a gente espera conseguir fazer tudo isso em 2022. Quanto às casas de Bauru, em sua maior parte, nós estivemos presentes e pretendemos continuar nessa presença. Ou eu, ou alguém da nossa diretoria, que estará ao lado lá para poder mostrar quem a usa, dizer como nós trabalhamos e principalmente trocar ideias uns com os outros para ver como nós juntos podemos fazer mais pelo Espiritismo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós entramos agora num apoio cultural. E no segundo bloco eu vou perguntar ao Osmar como é que ele encontrou a livraria da USE, as finanças da USE. Talvez ele queira assim dourar um pouco a pílula, mas precisamos saber quais as dificuldades que ele encontrou. E com certeza ele vai falar um pouquinho da equipe dele, o seu braço direito, Maurício Moura, e enfim, muitas pessoas que estão colaborando para esse trabalho maravilhoso que a gente está presenciando com as casas espíritas de Bauru. E não podemos deixar de mencionar a Feira do Livro Espírita, que corajosamente Osmar conseguiu com a sua equipe desenvolver lá no Bauru Shopping de Bauru. Não saia daí, num instantinho estaremos de volta. Estamos de volta para mais um bloco do programa de hoje, Despertar, produzido aqui pela equipe do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. É com muita alegria, muito prazer para nós que eu estou recebendo novamente Osmar Silva. Osmar, eu estou vendo que você foi muito bem acolhido, tanto pelos dirigentes de centros espíritas daqui de Bauru, como de toda a região. E eu lhe vou fazer uma pergunta pessoal agora. Essa simpatia sua, essa facilidade, essa receptividade, tem alguma coisa a ver com o fato de você ser filho da Dona Alice? Interessante a tua pergunta, Sidney, porque, sinceramente, muitas pessoas não sabiam disso, ou não sabem disso ainda, né? Principalmente as casas mais distantes, muitas casas de Bauru também não sabem disso. Como já conversamos anteriormente, eu vivi fora de Bauru praticamente minha vida toda. Eu estou de volta a Bauru há 5 anos, né? Desde quando eu me formei, eu saí de Bauru, estou voltando agora. Então eu não participei da vida do Centro Espírita de Irmã Catarina, eu não estive presente muito tempo na vida da minha mãe e tal. Então, por mais que eu me alegre de ser filho dela, eu sei que muita gente não conhece esse lado meu.
E, sinceramente, também, eu acho que minha mãe fez um trabalho maravilhoso, não só em prol das pessoas, como em prol da doutrina também, mas eu acho que é minha vez de procurar o meu espaço, o meu lugar ao sol. Eu tenho tentado fazer isso, espero que com relativo sucesso, mas eu tenho tentado fazer isso. E, sinceramente, também eu procuro não usar nenhum desses artifícios para poder conseguir chegar às pessoas. Mas é inevitável que isso aconteça. É que a gente mais antigo, sabe, Osmar, se lembra com muito carinho da sua mãe e o trabalho desenvolvido pelo Centro Espírita Irmã Catarina, incontestável, a equipe que ela aglutinou em volta. E agora, para mim, é uma gratificação muito grande saber que você está desenvolvendo uma nova tarefa, né? A sua carreira solo, mas a gente não deixa de relembrar com muito carinho da sua mãe. Osmar, como é que você encontrou as finanças da USE, particularmente da Livraria Espírita, a livraria que teve a mão do Richard Simonetti durante muitos anos? O José Carlos da Crioula ajudou muito também no erguimento daquele prédio que vocês têm ali na Rua Virgílio Malta, mas a situação atual está difícil não somente para as entidades espíritas, mesmo estamos já vencendo a pandemia, ainda temos um longo caminho a percorrer. E como é que está esse caminho para você lá na USE, Osmar? Muito boa a sua pergunta. Quando nós assumimos em abril desse ano, nós encontramos uma situação da USE como um todo, né? Vamos dizer assim, com alguma dificuldade financeira. Eu acho que não era nada assim tão intransponível, mas nós tínhamos alguma dificuldade financeira. Lembrando sempre que as atividades da USE, no que se tange a dinheiro, estão praticamente concentradas na receita vinda da Livraria Espírita. A USE também recebe uma anuidade das casas, que é um valor muito pequeno, e mesmo assim, em algumas casas, a gente entende que também possa passar por dificuldades e nem sempre consegue honrar com seus compromissos. Então a gente não pode contar só com isso. E a livraria é uma fonte de renda importantíssima para a USE. E a gente se concentrou, nos primeiros meses do nosso mandato, numa forma de reerguer a livraria. O saneamento. Sidney, nós dividimos nossa tarefa em alguns objetivos separados. Um deles era o saneamento financeiro. E o segundo deles era a gente reerguer a imagem da livraria. A gente sabe que o espírita, talvez seja entre todas as denominações religiosas, o espírita é o que mais lê. Mas mesmo assim, hoje, nós estamos com algumas concorrências muito importantes. A concorrência do livro digital, a concorrência da própria pandemia, que forçou as pessoas a mudarem de hábitos, né? A concorrência das mídias, que toma muito tempo de cada um de nós, através de um YouTube, de um Facebook, de um WhatsApp. Hoje os jovens leem muito mais o celular, os próprios jovens usam muito mais as mídias do que o livro impresso. Do que o próprio livro impresso e tal, mas nós sabemos da importância do livro para a doutrina espírita. E eu estou agora escrevendo um novo artigo e dando continuidade a um projeto de livro também. Eu não abro mão do livro impresso, que você pode anotar ali e pode escrever, rabiscar. No meu modo de ver, o livro impresso é lúdico. Né? É um prazer a gente folhear as páginas dos livros. E tem um aspecto emocional também, sim, né? Você começa... Agora, eu tenho um livro dos Espíritos em casa que me foi presenteado na minha infância. Ele tem ainda aquela capa grossa, dura, lá dos tempos antigos. Osmar, eu notei que você fez, assim, teve uma coragem danada lá nos idos de outubro deste ano, quando todo mundo ali estava ainda meio temeroso, e você conseguiu dar esse destaque para a livraria espírita, honrando inclusive a história dela. Como é que você conseguiu fazer uma feira do livro espírita em plena pandemia lá no Bauru Shopping, Osmar?
Foi uma atividade bastante interessante. Claro que a gente não fez sozinho, a gente conta não só com a ajuda dos nossos amigos espirituais, como também de um bando, uma quantidade imensa de voluntários que entenderam a nossa mensagem, entenderam a importância do livro e nos ajudaram nisso aqui. Nós tivemos algumas dezenas de voluntários trabalhando conosco. Eu estive lá num sábado a seu convite, e eu percebi, Osmar, que não apenas os espíritas entram lá, compram livros, mas parece que a doutrina espírita está sendo mais bem aceita, inclusive pelos leigos, né? Pois é, a nossa literatura espírita, como você muito bem sabe, ela está se ampliando. Até muito pouco tempo, não tão pouco tempo assim, nossa literatura se concentrava apenas naqueles livros totalmente ligados à doutrina, um pouco mais pesados, de difícil compreensão para quem não fazia parte da doutrina. Hoje nós temos romances, biografias, livros de estudos para quem está iniciando na doutrina, né? Além dos livros doutrinários, nós temos livros infantis, temos livros infantis para atividades das crianças. A literatura espírita se expandiu de tal modo que quem estivesse por uma máquina do tempo chegando aqui agora depois de 50 anos, provavelmente entraria na nossa livraria e não entenderia onde está. Não que a nossa literatura não esteja alinhada com a doutrina espírita, está muito alinhada, porém a forma de chegar aos leitores tem mudado, e é coisa muito natural, porque o mundo está mudando. Eu vou falar de você nesse momento agora. Os seus livros, quando você vê os seus livros de 15 anos e hoje, há uma modificação. Não uma modificação de conteúdo, mas da forma. A linguagem é muito mais adequada ao século XXI. Isso faz com que pessoas que não fazem parte da nossa doutrina comecem a se interessar. Porque são leituras agora mais fáceis, mais agradáveis. E as capas, né? As capas bonitas, né? O trabalho artístico das capas é uma coisa maravilhosa. A edição dos livros hoje ganhou muito, não que no passado fosse ruim, mas a edição dos livros hoje, os seus livros são um exemplo disso, ganhou muito. Então é muito agradável folhear um livro, mas é muito mais agradável ainda folhear um livro espírita. Eu sou fã. Né? Eu sou fã do livro espírita. Eu fico muito feliz com o seu trabalho e agora eu aproveito, estou lisonjeado com o seu convite, e eu que tenho trabalhado muito com obras no estilo romance. Começamos com obras dissertativas e lançamos um romance recentemente que você teve vamos dizer assim, a simpatia de distribuí-la junto da USE, e agora em dezembro eu quero agradecer publicamente o seu convite para nós lançarmos o meu novo livro. É um livro diferente de todos que eu escrevi, vai ser um livro de perguntas e respostas que vai se chamar Por que o Espiritismo Responde. É uma série, viu, Osmar, de 3 obras que sob a orientação da nossa editora, e a primeira você já me convidou para a gente fazer ali o lançamento, principalmente para pessoas iniciantes da doutrina. Vai ser realmente uma honra para mim retornar à livraria espírita, e parece-me que você estaria até pensando em fazer uma outra feira do livro, mas nem sei se você pode divulgar isso agora. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e no último bloco eu quero saber do Osmar dos seus planos para 2022, o que ele pretende para agrupar o movimento espírita à sua volta, como que ele pretende superar alguns obstáculos que ainda não foram transpostos, enfim, quais são os planejamentos da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal Bauru, para o próximo ano 2022. Não saia daí, que no instantinho estaremos de volta, ouvindo estas boas notícias que Osmar Silva está trazendo para nós. Voltamos já já.
Estamos de volta para o último bloco do programa Despertar de hoje, aqui pela TV Prevê, um programa produzido pelo SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. O tempo voou e é assim que acontece mesmo com os bons entrevistados. Estou aqui com Osmar Silva, que está nos contando do seu trabalho neste ano de 2021, junto à USE, União das Sociedades Espíritas de Bauru e região. Osmar, eu queria que você não saísse daqui sem me falar um pouquinho mais da Feira do Livro Espírita, que corajosamente você conseguiu com a sua equipe implantar lá no Bauru Shopping no mês de outubro. Fale um pouquinho mais, Osmar. Sidney, essa feira foi uma experiência maravilhosa para todos nós. Como eu citei antes, tivemos uma ajuda extraordinária dos voluntários, a quem eu agradeço aqui em público, e também da nossa diretoria que se empenhou, passou muito tempo lá, você mesmo foi testemunha disso aí. A feira foi interessante pelo local onde ela se encontra. Então não só espíritas visitaram a feira, como também não espíritas estiveram lá também. Em termos assim de público, foi uma coisa surpreendente. Em termos de vendas, nós chegamos a vender algumas centenas de livros, que é uma coisa bastante interessante para nós como livraria, porque você sabe que a livraria física não está atingindo hoje esses resultados. Então a feira teve um valor muito grande para nós. Eu agradeço muito parte da minha diretoria, porque nem todos puderam participar. Por exemplo, desde que nós assumimos em abril, Sidney, nós criamos algumas atividades diferentes para os diretores, para que todos pudessem ter uma participação maior dentro da diretoria. O nosso vice-presidente, por exemplo, Maurício Moura, além da vice-presidente, ele assumiu também 2 departamentos, o Departamento de Infância e Juventude e também parte do Departamento do Livro. E o Maurício criou uma curadoria para os nossos livros. Então hoje todos os nossos livros passam pelo crivo desse grupo de pessoas, que eu não vou citar o nome de todos aqui, mas que é capitaneado pelo Maurício, para garantir a qualidade dos livros, tanto os livros do Clube do Livro, como também os livros que nós encomendamos para a livraria. Junto com isso também, nós temos um departamento de comunicações que foi totalmente remodelado. Hoje a Lilian Chaeb é responsável por esse departamento. Eu tenho certeza que você e todos que estão nos ouvindo têm hoje um conhecimento muito maior da USE do que jamais tiveram, porque nós estamos permanentemente ativos nas mídias sociais, nas mídias impressas, até na TV e rádio aqui de Bauru também. O departamento do livro também foi mudado. Nós mudamos a composição dos quadros de funcionário da livraria e também do responsável pelo departamento, que hoje é o Nicolau Assis. E esse pessoal tem sido muito, muito, muito criterioso nas coisas que faz, nas compras, nas vendas, mas principalmente com o objetivo principal que nós passamos para ele. O cliente é rei e o atendimento vai fazer toda a diferença na nossa vida como livraria. Nosso departamento de infância e mocidade, que também esteve presente através de lives com o autor Luiz Ru, que é um autor de livros infantis muito conhecido, também tem vários planos não só para a livraria, mas também para a infância e a juventude aqui da região. E se você me permitir, eu falarei sobre isso daqui a pouquinho também, dentro dos nossos planos para 2022. O departamento de tesouraria teve um desafio imenso de colocar as coisas em ordem, e nisso aí a gente teve que, inclusive, mudar a conta bancária, fazer toda uma documentação que a gente não tinha essa experiência. E a gente aprendeu muito, Então, por mais que tenhamos recebido alguma coisa organizada, é claro que você deve pensar, talvez como eu, que você também foi executivo e tal, a gente quer colocar a nossa cara, a nossa forma de administrar, o nosso jeito de fazer as coisas. Então, não que achamos alguma coisa errada, mas queríamos colocar dentro do nosso padrão, E isso nós temos conseguido graças a toda a nossa diretoria. Eu não posso citar todos aqui, Mas nesse momento eu quero agradecer a cada um deles que durante 2021 se esmerou para transformar a USE no sonho dourado de todos nós quando assumimos a diretoria em abril de 2021. Osmar, eu quero agradecer a sua presença, nós temos alguns minutinhos ainda
eu queria que você fizesse aí uma antecipação para nós, um spoilerzinho dizendo como é que vai ser 2022 aqui para o Espiritismo de Bauru. 2022, Sidney, é o ano que a gente não tem mais desculpa. Nós já fizemos tudo o que era para ser feito em referente à base da USE, da nossa diretoria, né? Da nossa gestão. Agora, para 2022, nós queremos repetir a Feira do Livro, nós queremos reforçar as atividades da Livraria Espírita, né? Nós queremos principalmente reforçar muito o nosso Clube do Livro. Nós queremos trabalhar mais na infância e na juventude. Nós sabemos que sem jovens o Espiritismo vai ter muita dificuldade no futuro. Então nós já fizemos o primeiro treinamento e vamos implantar agora, junto com os centros, o Departamento de Infância implantará a evangelização infantil inclusiva. Essa evangelização que não vai segregar ninguém, todas as crianças, sejam quaisquer as deficiências que tenham, serão bem atendidas. Todas as casas foram treinadas para isso, já fizemos alguns cursos justamente para poder ajudá-los a atender bem esse tipo de situação, né? Nós vamos também, durante esse ano, ficar mais próximos aos centros. Nós já trabalhamos durante 2021 numa forma de ajudá-los a conviver com a tecnologia. Então nós vamos reforçar isso, ajudá-los a preparar lives, né? Prepará-los também para fazer uma gestão mais profissional, ensiná-los a fazer o marketing mais efetivo. Nós queremos estar juntos ao centro nisso também. Durante 2022, nós queremos divulgar a doutrina muito, não só através dos livros, mas também através de grandes figuras do Espiritismo que nós pretendemos trazer para Bauru. Então aguardem que nós teremos grandes novidades. Estou muito feliz com as suas palavras, e eu que acompanhei o movimento de unificação de Bauru desde a minha infância, a antiga UMEB, depois Unimed, e trouxemos aqui para Bauru grandes oradores, e eu participei muito disso. Eu me lembro, viu, Osmar, que eu tinha um Fusquinha e andava pela Rua Batista de Carvalho com aqueles alto-falantes antigos, tipo corneta, divulgando as atividades da antiga UMEB. E eu estou aqui à sua disposição, e o SEAC está à disposição para o que for necessário para a gente poder colaborar com essas ideias maravilhosas que vai dar, com todo respeito às gestões anteriores, mas vai dar uma cara nova para a união das sociedades espíritas de Bauru. Osmar, obrigado pela sua presença. E eu que agradeço muito o seu convite, generoso. Não é a primeira vez que você me convida, eu fico muito honrado com isso. Eu quero aproveitar esses últimos segundos muito rapidamente para desejar boa sorte à nova gestão do Centro Espírita Amor e Caridade, que tomou posse recentemente, e contem com a USE, assim como nós contamos com vocês também. Boa sorte, meus amigos. Muito obrigado a todos pela companhia. Nós temos esse programa semanal. Eu aproveito para dizer à direção da TV Prevê todo o nosso agradecimento, todo o nosso abraço por esse espaço que nos é concedido. Espero que vocês tenham, assim, aqui na TV Prevê, um grande trabalho, um grande sucesso, como está tendo no correr de todos esses anos. Muito obrigado, e obrigado a você, principalmente, que tem nos acompanhado, você que valoriza o nosso programa e é a razão de ser do nosso programa Despertar. Até a semana que vem.